quem me conhece há mais tempo, e quando eu digo mais tempo, é mais tempo mesmo, sabe que a minha especialização mesmo, a minha formação acadêmica superior, né, de curso superior, é em comunicação, é em jornalismo. Fui jornalista durante muitos anos, trabalhando com veículos de massa, né, de comunicação em massa, jornais, televisão, né, portais, revistas e tudo mais, assessoria de imprensa, tive, né, bastante experiência com isso. E eu fui me desenvolvendo na área de comunicação corporativa. Então, como é que foi essa descoberta que me fez sair do ambiente do jornalismo diário para a comunicação corporativa? Eu estava cansada, né, na verdade, de trabalhar no jornalismo diário. Para quem não vê, para quem vê assim o jornalista na televisão, não imagina o que é o trabalho realmente diário ali do jornalista. É bem puxado, é bem pesado. E eu tava querendo um pouco mais de estabilidade, né? Eu tava querendo trabalhar assim, de segunda a sexta, em horário comercial. Eu não queria mais fazer plantão, nem à noite, nem final de semana. Queria ter, assim, uma vida um pouco mais planejada, né? E com jornalismo é muito difícil você ter uma vida planejada. Adoro, né? Tanto que sou comunicadora até hoje, né? Me posiciono como. Mas eu queria um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de estabilidade. Então, eu comecei a trabalhar nos ambientes, né? Fui trabalhar numa empresa e eu comecei nessa empresa dentro da área comercial. Então, eu entrei na área de marketing, né? Para usar dessa minha experiência de comunicação para vender a empresa, né? Para trabalhar ações de imagem, né? Comerciais, de relacionamento com clientes, de relacionamento com equipes de venda e por aí vai. Então eu iniciei essa minha transição dentro desse foco comercial, com esse foco comercial. Só que dentro das empresas, obviamente, a gente assim, participa de projetos multidisciplinares, com outros setores e tudo mais. E aí eu fui para essa área de participar de projetos das áreas de RH. E eu me encantei, porque foi assim, eu olhar o RH não com aquele olhar do contratação, demissão, folha de pagamento, burocracia, mas o RH como desenvolvimento humano. O RH com campanhas de bem-estar, com campanhas de saúde, de prevenção, acidente, com esse olhar do engajamento cultural, de um alinhamento cultural. E aquilo para mim foi assim, nossa, isso realmente é importante, isso realmente faz a diferença dentro das empresas. E aí eu comecei a participar de vários projetos usando essa expertise de comunicação para projetos de endomarketing, de comunicação interna. E com isso eu fui me especializando, eu fui estudando sobre, e eu vi cada vez menos bibliografia, né? Eu tinha muita dificuldade de estudar sobre essa parte de comunicação corporativa, essa parte de endomarketing, porque tinha pouco material, né? Muita coisa dos Estados Unidos, né? Muita coisa em inglês, então assim, era mais demorado, né, para consumir aquele conteúdo. Mas enfim, fui evoluindo ali e dali para frente eu não voltei atrás, né? Eu não voltei para as áreas assim, eu nunca deixei de trabalhar com essa parte de comunicação interna. Então eu entendo que quando a gente fala de comunicação, de ser um líder comunicador, as pessoas não, imaginam assim do tipo, não, mas eu tenho que ser um bom orador. Eu tenho que fazer um curso de oratória para eu poder me expressar bem. Claro, faz parte, né? A oratória faz parte da comunicação, ela é boa parte, no papel de líder, boa parte do alinhamento estratégico que você passa para as pessoas é verbal, né? São nas reuniões, são nos alinhamentos, é no dia a dia mesmo do trabalho. Então, a oratória do líder realmente é muito importante. Então, ok, se você é um líder que está desenvolvendo isso, parabéns. Mas existe uma teoria de comunicação por trás. Existe você ter um entendimento do que é, por exemplo,
organizar um grupo de equipe. Que assuntos você vai trazer para esse grupo? O que é organizar dinâmicas de alinhamento cultural, de alinhamento estratégico com a sua equipe? O que falar com essas pessoas? E aí eu senti que eu tinha um pouco mais de facilidade com isso por ter uma formação em jornalismo. Porque nada mais é, né, o jornalismo nada mais é do que eu pegar uma cidade, vamos dizer, um país, uma cidade e fazer um recorte, né? Fazer um recorte daquela big picture, né? Então eu tô olhando ali, vamos dizer, uma cidade inteira e eu vou fazer um recorte sobre um determinado assunto. E aquilo ali vira a minha reportagem, né? Vira a minha matéria, vira o meu conteúdo, vira o meu assunto. Então, para a gente conseguir organizar canais de comunicação, né, internos, a gente precisa fazer vários desses recortes. E existe uma lógica para fazer esses recortes, existe uma construção desses recortes. Então, quando eu comecei a trabalhar nesse ambiente corporativo, eu vi que em vez de eu estar falando, como eu falava antes, para uma cidade inteira, às vezes para um estado inteiro, eu ia falar para um grupo de pessoas que era aquele grupo daquela empresa. Então, o meu universo da comunicação era menor. Eu podia falar, por exemplo, para um grupo, para uma equipe. E assim você diminui a sua big picture, né? Sempre vai ter uma big picture, sempre vai ser uma visão maior. Mas em vez de ser um país, um estado, uma cidade, uma empresa, às vezes pode ser só uma equipe, só um setor, por exemplo. Né? Então, eu conseguia entender essa big picture e fazer os recortes. E dali segmentar as informações que você vai trazer para sua equipe. Porque uma coisa que eu escuto muita reclamação é o seguinte: a gente começou a desenvolver a comunicação para a gente trazer as pessoas mais para perto, para trazer o engajamento, para as pessoas se sentirem parte, terem sentimento de pertencimento, vestirem a camisa e todo aquele discurso que a gente que escuta dentro do ambiente corporativo e que é sim importante. É sim importante trazer o alinhamento, é sim importante trazer o engajamento, esse sentimento do vestir a camisa, das pessoas se sentirem orgulhosas de pertencerem àquele ambiente, de pertencerem àquela empresa. E aí eles falam assim, aí a gente foi e não deu muito tempo assim, aquilo já desvirtuou, perdeu completamente o sentido, a gente perde ali um tempo só com os papos furados que não resolve nada, não dá vontade de participar, porque é uma baita de uma perda de tempo. Então, assim, aí a gente vê que não foi construído um propósito para aquele plano de comunicação, para aquele canal de comunicação, né? Então, tudo tem conexão, né? O que eu quero dizer para vocês isso hoje, tudo tem conexão. A missão, visão e valores da sua empresa tem que ter conexão com o seu processo de recrutamento, tem que ter conexão com o seu treinamento de onboarding dos novos colaboradores, tem que ter conexão com as atividades que ele executa no dia a dia e organizados através da gestão ágil, mas tem que ter sentido a ele fazer aquela tarefa porque tem que estar alinhado a essa missão, visão e valores. Isso tem que estar alinhado aos canais de comunicação que você vai criar e que você vai sustentar. Tudo está ligado. Então, quando você tem esse propósito claro, tudo começa a fazer sentido. As pessoas não entram em encontros, em dinâmicas e acham sem sentido. Porque se eles estão achando que está sem sentido, é porque está desalinhado com a cultura da empresa. Está desalinhado com o perfil da empresa, com o perfil da liderança. Porque para fazer sentido tem que ter esse alinhamento de valores, tem que ter esse alinhamento de propósito. Então não adianta você ter uma área de recrutamento perfeita. Eles têm processos excelentes, é tudo muito ágil em termos de velocidade, né? É tudo muito rápido, a gente consegue rapidamente ter um banco de talentos grande, a gente divulga em portais bons, a gente consegue bons profissionais, os currículos das pessoas que participam dos nossos processos seletivos são bons. Ok, aí aquela pessoa entra na empresa, 6 meses depois ela vai embora porque ela está se sentindo desconectada, ela não está se sentindo parte. E aí o que acontece? A missão, a visão e os valores da empresa não participaram do processo seletivo. Porque se tivessem participado, ela não ia ter esse sentimento de não fazer parte.
Aí você vai para o pilar da gestão. Ok, participei do recrutamento, participei do onboarding, comecei a trabalhar efetivamente. Meu chefe está aqui, meu líder está aqui, passando todas as informações e tudo organizadinho, tudo no Trello, no Asana, no Gira, seja qual for a ferramenta, no Excel, no quadro, na parede. Mas tá tudo organizado, ele tem rotinas, ele faz tudo. Só que as tarefas que vêm para mim, eu não consigo entender o porquê que elas, por que a gente está fazendo isso. Por que a gente está fazendo isso? E aí você acaba sendo influenciado por outras tarefas mais interessantes. Você acaba priorizando outras tarefas mais interessantes para você porque você não entende que aquela tarefa que foi te dada tem um alinhamento cultural, entrega mais valor para a empresa, vai ajudar a empresa a chegar mais rápido lá nos objetivos, na missão, na visão dela. E aí você se perde ali, você pega e começa a querer fazer coisas que você gosta de fazer e não as que você precisa fazer. Porque quando a gente não entende esse porquê, a gente não cria essa conexão e aí a gente posterga, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai deixando para depois e a gente vai comprometendo o resultado. Então tem que ter esse alinhamento estratégico, tem que ter esse gancho cultural também na gestão ágil. E aí você não consegue fazer nada disso porque não tem uma cola. Desde a hora que você entrou na empresa até a tua execução das tuas tarefas diárias. Essa cola é a comunicação. Essa cola são os canais de comunicação que teu líder mantém com você, que a empresa mantém com você, que faz isso, que vai o tempo inteiro te dando esse farol, acendendo essa luz para mostrar para você qual é a missão, qual é a visão dessa empresa. Por que essas tarefas estão fazendo sentido agora para você? Né? Para que você crie essa conexão, para que você crie essa vontade de executar, que você entregue mais, que você se dedique mais. Então não tem como a gente construir uma equipe ali assim, daquela, né, que ninguém solta a mão de ninguém, sem canais de comunicação. A comunicação é a cola de todos os processos de administração, de gestão, de liderança que você pode ter estudado em toda a sua vida aí, ter feito curso, ter certificação, ter tudo. Se não tem a cola, as coisas elas ficam desperdidas e aí as chances disso se desfazer ali no processo, se perder força, são maiores. Então, quando as pessoas falam pra mim assim, a gente tinha ali uma dinâmica, tinha um dia, sei lá, na semana, no mês, a cada 15 dias, que a gente fazia um café da manhã juntos. Era legal no começo, agora é um café da manhã que a gente fica ali batendo papo furado e não dá conexão nenhuma, é só papo furado. Então, o que eu quero deixar pra vocês hoje que é um recado, né? Qualquer canal de comunicação, qualquer ação de comunicação que você faça com seus colaboradores, que você traga como novidade, como uma melhoria para a tua dinâmica de equipe, precisa ter um porquê, precisa ter um propósito. Sabe aquele livro Comece pelo Porquê? Leiam, vocês vão ver o porquê que tem que começar pelo porquê. Se não tiver conexão, não precisa ter mais nada depois daquilo. Já desconectou ali na entrada. Então, assim, o ter um porquê de você ir num café da manhã com as pessoas da sua equipe, de você ter um evento ali de relacionamento com as pessoas da sua empresa, da sua equipe, tem que ter um porquê. Ou você vai aprender mais, ou você vai ver possibilidades de crescimento dentro da empresa. Você vai conhecer pessoas e ambientes e projetos que a sua empresa está fazendo que você não teria oportunidade de conhecer se não tivesse participado do evento. Você tem a possibilidade, de repente, de mostrar alguma coisa sua lá naquele evento, naquele encontro e ter um reconhecimento melhor. Você tem a possibilidade de se vender melhor. Você tem a possibilidade de esclarecer, por exemplo, caminhos assim que você talvez não esteja muito claros na sua mente. Então, tudo tem que ter um porquê. Se não tiver esse porquê, esses eventos de relacionamento são só perda de tempo mesmo. E muitas vezes dá um efeito rebote. Porque a pessoa vai porque é obrigada a ir, mas vai puta da cara, porque tem um monte de coisa para fazer, sabe que ali vai ser uma baita de uma perda de tempo e vai já bufando. Então, que tipo de engajamento, que tipo de relação você vai construir com seu colaborador
obrigando ele, às vezes, a participar de momentos ali, de encontros e coisa e tal, que não faz sentido, né? Que não faz sentido. Então, assim, a gente tem que ter isso aí. A gente tem que ter essa... cliquei aqui, apareceu um monte de mensagem. Tem que ter um monte de sentido. Tem que ter um monte de ganho. Eu falo que quando a gente cria uma campanha de comunicação interna dentro da empresa, as campanhas de lançamento, eu chamo sempre de campanha, o que eu ganho com isso? O que o teu colaborador vai ganhar de você criar canais de comunicação? O que o seu colaborador vai ganhar por eventos de relacionamento, eventos de engajamento, eventos de qualquer coisa que você queira chamar dentro da sua empresa? O que o seu colaborador vai ganhar com tudo que você está trazendo de alinhamento cultural, de alinhamento estratégico? As pessoas, elas começam a prestar mais atenção quando elas veem um benefício.